Tudo o que está entre a nossa justificação, regeneração e glorificação, esse espaço de tempo, é a santificação. Basicamente, é o momento em que nós estamos vivendo agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje é o terceiro vídeo de 4. Nós estamos falando sobre soterologia, a doutrina da salvação. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Amanda, muito prazer, e hoje o vídeo está maravilhoso. Nós vamos estar falando sobre a santificação. Vamos junto! Já vimos que nós fomos considerados justos diante de Deus através da obra redentora do Senhor Jesus. Já vimos que quando aceitamos Ele, aceitamos a sua obra, nós fomos regenerados, nós somos feito morada do Espírito Santo de Deus. Então, nesses pontos, nós podemos dizer que nós já fomos salvos. Mas não para por aqui o processo da nossa salvação. Como nós vimos, nós não podemos achar que a salvação atinge somente o momento da nossa conversão, o momento que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. Não, gente, é muito mais. Nós ainda precisamos ser transformados, libertos, restaurados e moldados pelo Senhor. Afinal, o nosso espírito está pronto, mas a palavra diz que a carne é fraca. E a carne é uma junção do corpo e da alma. Então nós podemos dizer que nós estamos sendo salvos do poder do pecado que opera em nossa carne. E isso é progressivo, é um avançar, e nós vamos ver tudo mais aqui nesse vídeo. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Então, agora que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que nós recebemos essa graça de Deus, esse selo permanente que não pode ser retirado de nós, nós iniciamos o processo de santificação. Então nós estamos sendo salvos do poder do pecado que opera na nossa carne. Paulo fala muito sobre isso. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Antes de sermos justificados e regenerados, nós estávamos totalmente à mercê das nossas vontades e dos nossos desejos. Nós estávamos sujeitos a esse poder do pecado que operava em nós. Agora, esse poder está sendo quebrado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós que antes éramos escravos do pecado, agora nós somos livres para servir a Deus. Nós podemos escolher servir a Ele. Antes nós estávamos sem escolha, basicamente. Então, de fato, nós ainda pecamos, nós ainda caímos no pecado, mas com o tempo nós passamos a aprender cada vez mais a escolher a santidade de Deus. Mas, gente, um ponto que difere aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus quanto ao pecado, aqueles que têm a Cristo, eles não gostam de pecar. Apesar de ser um acidente na nossa vida, nós ficamos mal, nós ficamos tristes, porque nós sabemos que nós estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. E aí nós passamos a odiar o pecado, nós passamos a não desejar ele em nossas vidas, e aí nós precisamos deixar com que ele viva através de nós, mas isso não significa que nós não vamos pecar, porque ainda nós estamos sujeitos a esse corpo carnal, esse corpo corruptível. O pecado gera tristeza naqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que não têm, o pecado é alegria, não liga. Então, gente, embora nós não tenhamos mais culpa diante de Deus, porque fomos justificados, nascemos de novo, recebemos essa nova vida, a nossa alma, ela ainda precisa ser limpada, purificada, santificada, porque apesar de não termos mais a natureza enraizada em nós, no nosso corpo ainda opera a lei do pecado, que nos induz a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Por isso que diariamente nós temos que lidar com esses conflitos internos
e desejos de fazer aquilo que não presta, sentimentos que não condizem com a palavra de Deus, e sabemos que isso é errado. Mas por um outro lado, nós temos esse padrão que é Jesus, esse homem perfeito. Por isso que a gente fica em constante conflito com nós mesmos e nós precisamos ministrar, ser cheios da palavra do Senhor para impedir que a gente sempre haja mediante a carne. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Sendo assim, gente, podemos dizer que a nossa santificação está em andamento. Estamos sendo salvos, a nossa alma está sendo salva, porque desde que fomos regenerados, justificados, nós estamos avançando para ser transformados de uma maneira progressiva à imagem e semelhança de Cristo, sendo transformados de glória em glória pela obra do Espírito Santo em nós, onde Ele vai esculpindo em nós a beleza e o caráter de Cristo, até atingirmos a maturidade, a estatura de filho varão. Gente, então na nossa regeneração é nós nele, nós sendo inseridos nele, no corpo dele, para sermos considerados justos diante de Deus e participantes da família de Deus. Mas a santificação é ele em nós. É Ele vivendo através das nossas vidas, é Ele falando através da nossa boca, é Ele andando, é Ele se mexendo aqui através dos nossos braços. Então a santificação é um processo contínuo que ela envolve tanto o Espírito Santo quanto nós mesmos. Porque é o Espírito Santo que age em nós, que é a obra dele em nós, mas nós precisamos deixar. Nós precisamos, de maneira intencional e de maneira racional, obedecer à voz do Espírito Santo. Então nós precisamos abandonar as nossas velhas práticas, limpar, lançar fora coisas da nossa velha criatura que não condizem mais com quem nós somos em Cristo. Porque nós somos nova criatura e não condiz mais termos atitudes velhas. Então é literalmente arrancar o mundo e as trevas de dentro de nós. Antes foi o contrário, né? Foi arrancar nós do mundo. Agora é arrancar o mundo dentro de nós. Assim como lá em Gênesis nós podemos ver essas tipologias maravilhosas da nossa salvação, onde o Senhor tirou os israelitas, ali os hebreus do Egito, com mão forte, algo que eles não poderiam fazer. Mas agora, nesse caminhar do deserto, era o Senhor tirando o Egito de dentro deles. Foi mais fácil, gente, tirar eles do Egito do que tirar o Egito de dentro deles. E é exatamente esse momento da nossa santificação, que é tirar o Egito e o mundo de dentro de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para o Espírito Santo agir. Porque ele não vai nos forçar, ele não vai nos obrigar a deixar ele fluir em nós. Mas nós, por escolha, desejamos ele tomar conta da nossa vida. Então nós precisamos abandonar essas velhas práticas, abandonar, lançar fora, limpar aquilo que não condiz mais com quem nós somos em Cristo. É literalmente arrancar o mundo e as trevas de dentro de nós. Olha o que Colossenses nos diz. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viviam com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintam uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, aleluia, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência. Aleluia, gente, que tremenda essa palavra do Senhor. Então, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos abrir, dar espaço para o Espírito Santo agir em nós, né? Tirar o que precisa ser tirado, limpar o que precisa ser limpado. E ele não vai fazer isso se nós não dermos o aval para ele, a autorização para ele agir. Amém?
E então, depois desse vídeo sobre a santificação, chegamos no último estágio da nossa salvação, que é a glorificação, que nós vamos estar falando um pouco mais no próximo vídeo. Amém, gente? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe tremendamente a vida de vocês. Até mais!